Pois é, infelizmente o tema de hoje não é um tema muito feliz. Hoje eu tô aqui para abrir meu coração e para falar de um tema muito desafiador. Um tema que eu vivi há muito pouquíssimo tempo, há menos de um mês, mas eu preciso contar para vocês, eu preciso compartilhar isso com vocês, principalmente por quem vai descobrir esse vídeo buscando na pesquisa do YouTube. Antes de eu contar como é que foi o meu aborto retido, de fato, eu preciso contar que eu já tento engravidar há muitos anos. São quase 10 anos nessa jornada aí, tentando muitas coisas, só que eu não vou falar sobre isso nesse vídeo porque não é o tema. Até que eu engravidei de uma forma bem natural, mesmo tendo feito alguns tratamentos para engravidar antes. Isso foi o que mais me surpreendeu, assim, eu ter engravidado sem fazer uma in vitro, depois de 10 anos achando que eu não podia mais engravidar, né? Porque quem que vai acreditar que você pode engravidar depois de tanto tempo? Enfim, aconteceu, eu vi o positivo pela primeira vez e foi tudo bem, assim, tirando o fato de que a minha gravidez não tinha sintomas, assim, eu não enjoava, não passava mal, eu não tinha nenhum tipo de sintoma. Durante as visitas ao médico, tudo ficava constatado que era uma gravidez normal. E foi uma gravidez normal até o dia que eu perdi. Aborto retido é quando a gravidez para de evoluir em um certo momento da gestação e o embrião para de desenvolver. Ele perde, ele fica sem batimentos cardíacos e morre, né? E o que acontece normalmente? Normalmente a mulher expele a mulher sangra, né? E isso mostra que ela está sofrendo ou sofreu um aborto. Quando o aborto é retido, nada acontece. Os sintomas continuam, a barriga continua crescendo e você não sabe o que aconteceu até você ir na ultrassom e receber a notícia. E eu fui na minha terceira ultrassom, eu estava com 11 semanas e a última ultrassom tinha sido com 6 para 7 semanas. E quando eu cheguei lá, eu tava muito feliz, porque 11 semanas é muito perto de 12, né? E 12 é quando a maioria das preocupações se acabam. Na última ultrassom que eu fiz, eu já tinha visto, o embrião já tinha o formato de bebezinho, tava tudo bem. Eu não ouvi, porque ainda era muito cedo, mas eu vi os batimentos cardíacos, a vibração. Então eu tava muito feliz, porque aquela ia ser a minha última ultrassom antes das 12 semanas, em que eu poderia finalmente ficar aliviada e saber que tá tudo bem. E aqui na Alemanha a gente ganha um passaporte quando a gente vai fazer o pré-natal, que chama passaporte de mãe. E eu ia receber nessa consulta o meu passaporte de mãe, que eu esperava receber há muito tempo. Não vai ter jeito, eu vou ter que chorar nesse vídeo, eu vou chorar nesse vídeo, mas tenha certeza, se você está assistindo esse vídeo agora, que não é um vídeo triste. E eu vou te contar por quê. Mas, de qualquer jeito, é um vídeo que mexe com muitas emoções. E quando a pessoa é sensível, eu choro à toa, então, obviamente que eu vou chorar. E eu tava muito feliz, porque era tudo que eu mais sonhava. E, na verdade, era pra eu ter recebido esse passaporte antes, mas faltava um exame lá, então ela falou assim, não, a gente precisa do resultado desse exame, a clínica vai entrar de férias, a gente te entrega na próxima consulta. E eu fui felicíssima na próxima consulta. E aí ela foi fazer a transvaginal e quando ela colocou lá, a câmera estava ligada, quando ela achou o embrião, eu vi na hora que tinha alguma coisa errada, porque a forma, antes o embrião ficava tipo no meiozinho assim, e ele estava caidinho, encolhidinho, então e não tinha crescido, tipo o meu útero estava maior, mas o tamanho do embrião não. E naquela ocasião já era para estar tipo muito maior do que estava. Então eu já percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu fiquei esperando a médica e ela ficou em silêncio por tipo muito tempo. Talvez tenha sido poucos segundos, mas para mim foi muito tempo. E até que ela falou assim: então, Isabela, a gente não tem boas notícias. E aí eu fiquei, tipo, tentando continuar ali, né? Mas já sabia do que ela ia dizer, mas enfim. É uma situação muito difícil. Se você passou por isso agora, eu não preciso nem tentar explicar. Mas ela falou assim, o embrião não se desenvolveu, não tem batimento cardíaco aqui. Ela não precisava falar nada, porque eu já sabia, eu estava vendo tudo.
E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Você fica naquela... Eu tava sozinha, mas mesmo se eu tivesse acompanhada, não faria a menor diferença, a minha dor não ia ser menor. E eu só pensava assim, eu preciso continuar forte aqui para ouvir o que ela tem para me dizer, para sair desse consultório, pelo menos, né, conseguir andar e voltar para casa e depois, não sei, gente, é uma situação assim, você sai, é como se você tivesse saído do seu corpo. E aí eu fiquei tentando me controlar ali, aí eu até perguntei a ela, eu falei assim, eu posso ligar o celular para gravar o que você vai falar comigo? Porque eu não sei se eu vou lembrar de alguma coisa que você estiver me falando aqui agora. Aí ela deixou, e eu gravei, mas eu lembro, ela falou, ó, a gente tem duas possibilidades agora no momento. Uma é você fazer a gente retirar, né, marcar, eu vou te dar uma transferência, você marca uma data no hospital, pode ser em qualquer hospital, e faz a curetagem, ou você toma um remédio. Essas foram as duas opções que ela me deu. Ou eu vou te dar um remédio e você vai tomar esse remédio em casa e daí esse remédio vai induzir o aborto, né, para que você consiga expelir. Eu ouvi aquelas duas coisas e eu falei assim, e como vai ser? Tipo, porque a curetagem era a primeira coisa que passava na minha cabeça, né? Marcar uma consulta imediatamente no hospital e deixar que os médicos tirassem. E eu falei assim, isso é perigoso? Ela falou, não, de maneira nenhuma, isso é simples, é rápido, você consegue agendar e, tipo, dava pra ver que o melhor naquela situação seria fazer a curetagem. Ou você toma um remédio, mas o remédio pode ter você pode passar um pouco mal, porque tá muito calor, aqui na Alemanha, a gente tá no verão e tal. Enfim, meu mundo caiu, eu saí daquela clínica, tipo, nossa, eu não preciso explicar essa parte. Mas, enfim, eu cheguei em casa, muito triste. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro meu marido e para as pessoas da minha família que sabiam do que tinha acontecido. E imediatamente todo mundo começa a tentar te ajudar de algum jeito, né? Só que ninguém vai conseguir te ajudar nessa hora. A única pessoa que vai conseguir te ajudar é você mesmo. O que eu recomendo para você, se você estiver passando por isso, é que você se dê tempo. Assim, não se afaste das pessoas, mas não deixe também as pessoas interferirem demais nesse momento, que é um momento muito particular. É um momento muito íntimo que você precisa fazer muita reflexão. Então, o primeiro conselho que eu posso te dar é tira esse tempo para você, porque você precisa se escutar. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa assimilar uma série de coisas. Não é à toa que isso está acontecendo na sua vida, não é à toa que aconteceu na minha. E a gente precisa passar por isso. Não adianta querer marcar uma consulta no mesmo dia para o hospital e tirar aquilo tudo de você e achar que assim a dor vai passar ou o problema vai diminuir, porque não vai. A gente precisa aprender a lidar com isso que a gente está passando. E a primeira coisa que eu fiz foi me retirar. E quando eu digo me retirar, só ter um tempo para mim mesmo, para pensar. E acho que os primeiros, sei lá, 1 dia e meio foi muito difícil, assim. É uma época que você sofre, que você chora, que você se faz um monte de pergunta. Sinceramente, eu não tentava perguntar muita coisa, porque eu sabia que tudo tinha... Eu tenho uma confiança muito grande em Deus, então eu sabia que aquilo ali tinha um porquê daquilo que está acontecendo. Eu só pedia força para conseguir passar por isso, pedia muita força o tempo todo, pedia muita força para que eu conseguisse tomar as decisões certas. E aí, eu acho que esse é o grande tema, né, de quem está passando por isso. Qual é a decisão certa? Então, se esse vídeo ficar longo, eu peço desculpa, mas eu tenho certeza que quem vai assistir é quem está precisando. E quem está precisando, não importa quanto tempo o vídeo dure. A gente precisa de orientação, a gente precisa de alguém que já tenha passado por isso para compartilhar com a gente o máximo possível, porque é uma coisa completamente nova e poucas pessoas conseguem compartilhar, porque é um tema muito dolorido. Como foi para mim esse processo de decisão? Eu comecei a ver vídeos, eu comecei a ler sobre aborto retido e eu vi que tinha uma terceira opção, que seria você esperar o seu corpo expelir naturalmente. A princípio, eu já digo para vocês, para mim era a pior hipótese que eu poderia ter escutado, porque no início, quando eu descobri, a única coisa que eu queria era acabar com aquilo.
E eu achava que seria marcando uma consulta no médico, fazendo a curetagem. Mas eu me dei o tempo, eu refleti muito e eu entendi que aquela decisão tinha que partir de mim. Não ia partir do meu marido, não ia partir da minha família, ia partir de mim. E ela precisava ser uma decisão séria, uma decisão bem pensada. Então, o que eu fiz foi me retirar, foi meditar muito. Meditar, que eu digo, é pensar sobre o que estava acontecendo para que eu pudesse tomar a melhor decisão. E eu ficava muito tempo em casa, mas eu sentia que era importante para mim sair um pouco de casa também, respirar um pouco de ar fresco, porque isso ajuda a gente a pensar melhor. Mesmo sendo muito difícil, eu estava muito, muito triste, mas assim, eu usava óculos escuros. Se eu sentia que eu ia chorar, eu deixava a emoção vir. Ninguém percebia, porque, enfim, né? As outras pessoas ao redor estão preocupadas com as questões delas. Mas eu vivi isso, eu saí, eu tinha que fazer algumas coisas, poucas coisas, eu tinha que resolver alguma coisa no centro da cidade sobre documentação. E quando eu fui fazer esse documento, eu lembrei que eu tinha que fazer uma foto 3x4. E como que eu ia fazer uma foto 3x4 naquela situação, né? Primeiro eu pensei assim, não, gente, eu vou fazer uma foto eu tô com meu filho sem vida dentro da minha barriga, essa vai ser a pior foto da minha vida. Depois eu pensei, por que a pior foto? Vai ser a foto mais linda. É uma oportunidade que eu tenho de tirar uma foto com meu filho. Eu fiz essa foto. Mais ou menos do jeito que eu tô aqui assim. Mas realmente ficou a foto mais especial que eu já fiz na minha vida. E é uma recordação que eu vou guardar para sempre. Fez parte do meu processo. Então a rua que eu fui fazer o meu documento era a mesma rua, era bem próximo à clínica que eu tinha escolhido para fazer o parto do meu filho. E eu falei assim, já que eu tô aqui, eu vou, porque até então, nesse momento, na minha cabeça, a curetagem era a opção que mais fazia sentido no momento. Então pensei, já que eu tô aqui perto, tão próximo da clínica, ao invés de ligar e marcar consulta, eu vou lá eu mesma e vou marcar. Isso é o que eu aconselho para todo mundo que não souber o que fazer nesse momento, que faça tudo pessoalmente, que faça tudo com a sua própria energia, porque isso é um jeito de você realmente viver aquela situação e conseguir raciocinar e conseguir tomar uma decisão. Então eu fui andando pela rua e eu fui pensando, né, como que eu vou chegar na recepção, o que eu vou falar para a recepcionista. E era muito forte. Eu não conseguia falar simplesmente, tipo, entrar na clínica e falar, olha, eu tô aqui porque eu quero marcar eu quero marcar um horário, uma data para fazer uma curetagem. Eu não conseguia pensar nisso, eu não conseguia formular essa frase. Isso no caminho. E quanto mais próximo eu chegava da clínica, mais certeza eu tinha de que eu não ia conseguir, que não tinha como eu fazer aquilo. Eu não ia conseguir. E quando eu estava muito próximo, tava vindo 2 freiras. E aí, quando eu vi as 2 freiras vindo na minha direção e eu vi que eu não conseguia mais andar, eu não conseguia mais me aproximar da clínica, eu parei, pedi muito a Deus para me dar força, para que eu entendesse o que eu precisava fazer, porque na minha cabeça eu precisava marcar consulta. E aí eu chorei, deixei a emoção vir e entendi que aquilo não era o que eu precisava fazer, aquilo não era o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente não conseguiria fazer isso. E se eu não tivesse tomado essa atitude de ir pessoalmente à clínica, eu não saberia. Se eu tivesse que pedir para o meu marido ligar, alguém marcar consulta para mim, ou eu mesmo ligar, eu iria deixar as coisas acontecerem, eu ia deixar as pessoas fazerem o que elas quisessem fazer em mim e eu não ia tomar minha própria decisão. Então, para mim, foi muito importante. Se você tiver essa oportunidade de ir você pessoalmente até a clínica, mesmo que com alguém, com uma acompanhante, não precisa ir sozinha como eu fui, mas para você ter essa sensação, sabe? Para você deixar a sua emoção dizer se é aquilo mesmo que serve para você ou não. E aí tudo começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Eu nunca tive um diagnóstico fechado de infertilidade, né? Tem infertilidade sem causa aparente, mas assim, eu não tenho problema físico exato, assim, tipo, as trompas são
interrompidas, ou você tem alguma coisa, algum problema que você não pode engravidar. A princípio, eu posso. O que eu entendi, a lição que eu tirei, uma das lições que eu tirei é que eu não estava me conectando profundamente com o meu corpo, respeitando ele realmente para saber o que ele precisa, sabe? A primeira coisa que eu preciso mudar é isso. Eu preciso respeitar o meu corpo. Eu preciso confiar nele. Então a primeira lição foi essa. Eu preciso respeitar o meu corpo. E vai ser isso que eu vou fazer a partir de hoje. Eu vou entender que o meu corpo é sábio. Ele é tão sábio que ele me deu uma gravidez, ele me tornou mãe. Eu vi um positivo no meu teste, coisa que eu nunca vi em 10 anos da minha vida. E ele fez tudo de maneira normal, mesmo eu tendo feito o tratamento anterior para engravidar. E ele consegue engravidar, sabe? Ele é saudável, ele só tá esperando o momento certo. E ele é tão saudável que ele não só foi capaz de engravidar, de gerar uma gravidez que se desenvolveu, que cresceu dentro de mim, que o coraçãozinho bateu, que tinha o formatinho de um bebê, como ele conseguiu entender que aquela formação, aquele momento não era certo, ou aquele embrião não ia se desenvolver de uma maneira correta, e decidiu interromper essa gravidez. A primeira coisa que eu entendi ali de cara era que meu corpo era muito sábio e que eu precisava confiar de verdade nele. Então eu voltei na médica e falei com ela que eu queria deixar, porque assim, quando o aborto é retido é porque o feto já parou de se desenvolver algumas semanas, e alguns médicos dizem que não pode ficar muito tempo em você e tal. Eu falei com ela que eu tinha certeza, que eu já tinha entendido a mensagem que meu corpo queria me passar, e que eu tinha certeza que ele ia conseguir fazer o trabalho dele sozinho, e que se tudo bem se eu não fizesse a curetagem naquela semana e nem tomasse o remédio, porque eu tinha certeza que aquilo ia acontecer no final de semana. Foi isso que eu falei pra médica, porque foi isso que eu senti, e isso era tipo quinta-feira, sabe? Ela falou, não, tudo bem, se acontecer realmente rápido, é o melhor que a gente pode fazer mesmo é que o corpo faça o trabalho dele, a gente só precisa checar se aconteceu tudo da maneira certa, então eu vou te dar esse tempo, você espera até segunda-feira, se não vier, você toma o remédio. Tipo, era quinta ou sexta-feira, eu não me lembro, eu sabia, eu sentia que ia acontecer no final de semana. Eu falei, tudo bem, se segunda-feira não vier, eu tomo remédio. E aí, induzo, né? E aí, assim que eu cheguei em casa, eu comecei a juntar algumas coisas que me lembravam a gravidez, porque eu queria guardar. E não tinha muita coisa, eu tinha duas fotinhos de ultrassom, uma quando o saco gestacional aparecia só o saco gestacional, e outra quando o bebezinho já dava para aparecer. E um livro que eu estava lendo sobre gravidez na época, o teste de gravidez, eu peguei e juntei tudo. E nisso que eu estava procurando as coisas para juntar, para guardar, eu achei uma carta que eu tinha pegado há muito tempo quando eu estava tentando engravidar. Uma dessas cartas, não é de tarô, mas cartas com alguma mensagem. E eu tinha recebido essa carta numa das crises que eu perguntava, né? Quando que eu vou engravidar? Será que eu vou engravidar? Será que eu vou ser mãe um dia ou não? E essa carta era uma grávida, eu vou colocar aqui do lado para vocês. Uma moça que parecia estar grávida porque ela tinha uma barriga grande. E embaixo estava escrito em alemão, Ich lasse los, que quer dizer, eu deixo ir. E quando eu recebi essa carta eu não entendi muito bem, porque era uma grávida, tudo ótimo, eu quero engravidar, mas eu deixo ir, eu não quero deixar ir. Só que por algum motivo, eu tirei aquela carta do baralho e guardei, e eu achei aquela carta naquela hora, então aquilo fez todo sentido para mim. Porque eu sabia que meu próximo objetivo era trabalhar o meu corpo para deixar ir, né? Para entregar isso para o universo. E eu guardei essa carta junto com todas as coisinhas, coloquei na minha cabeceira. E quando meu marido chegou em casa nesse dia, só que ele sentiu uma vontade muito grande de escrever uma carta de despedida. E aí ele sentou e em 5 minutos, assim, ele escreveu uma carta linda, que eu juntei depois junto com as coisas. Ele leu essa carta em voz alta, eu chorei muito. E eu entendi que aquela despedida, aquele processo que ele fez, eu precisava fazer também. Como se despedir do filho? Como se despedir do maior sonho da sua vida? Como se despedir de algo que você não quer se despedir? Aí isso já era tipo sexta-feira à noite, à tardinha. Eu me senti pronta para me despedir. Eu pedi pro meu marido caminhar comigo num lugar que a gente sempre caminha aqui na montanha. E levei o meu caderninho, uma caneta
e eu estava quase na hora do pôr do sol. Eu pensei assim, quando for a hora do pôr do sol, quando o sol se pôr, eu já terei despedido do meu filho. Isso estava bem claro na minha cabeça. Então a gente foi andando e foi a mesma tortura que eu senti quando eu estava indo para a clínica. Talvez um pouco mais forte, até porque era realmente um momento de despedida. Mas assim, eu me sentindo muito forte, pedindo muita orientação para Deus. Se eu tivesse que chorar, eu chorava, mas eu precisava me despedir do meu filho e aquilo ia ser feito. E aí a gente foi andando pela montanha e cada vez que eu chegava perto do ponto que eu sabia que eu ia sentar e escrever e me despedir, a emoção ia ficando mais forte. Mas é bom que seja assim, porque ela precisa vir e ela precisa sair. E aí a gente chegou num banquinho lá no alto da montanha, eu sentei e comecei a escrever a minha carta de despedida. Isso, o sol estava se pondo, eu sabendo assim, quando o sol se pôr, o meu filho não vai estar mais em mim, a alma dele já vou ter entregado a Deus, já vai estar num lugar onde ela deve estar agora, protegida, enfim. Já não vai estar mais comigo. E eu fui escrevendo e o sol ia se pondo, ia ficando cada vez menorzinho no horizonte. Eu fiquei um tempo olhando para o sol se pôr, pedindo muito a Deus para que levasse meu filho, para que recolhesse ele, para que acolhesse ele, agradecendo muito por ele ter me tornado mãe. Eu recebi na consulta meu passaporte de mãe junto com a notícia, mas eu recebi, gente, meu passaporte de mãe, eu fui mãe. Agradeci muito, 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 muito por ele ter me tornado mãe, por ele ter me mostrado que eu consigo engravidar, que o que eu preciso fazer é olhar mais para dentro de mim, que o que eu preciso fazer é cuidar melhor do meu corpo e que eu tinha entendido aquela mensagem, que eu ia fazer aquilo com todas as minhas forças e que eu sabia que ele ia voltar na hora certa, quando tudo estivesse preparado para isso. E aí, quando o sol se pôs, veio uma joaninha. Eu tava com uma blusa escrito amor infinito, amor sem fim. E veio a palavra amor, né? Tem um O. Veio uma joaninha e ela parou dentro do O e foi andando em direção à bordinha do O e ficou paradinha ali. Quando eu vi aquilo, a primeira memória que eu vi era de implantação, sabe? Tipo, essa é a alma do meu filho implantada no meu útero. Isso o sol estava se pondo. E aquela joaninha era mais um sinal para mim, era um sinal de que meu filho já tinha saído do meu útero e estava agora na minha blusa e em breve, a qualquer momento, poderia voar. E eu olhei aquela joaninha, mostrei pro meu marido, ele ficou impressionado, assim, e daí a gente falou, eu tô pronta, meu filho já saiu do meu útero, a alma já tá sendo entregue, e já tá fazendo a viagem dela, ou já fez, e vamos voltar para casa, porque eu tenho certeza que agora o processo natural do corpo expelir vai começar e tal. E aí a gente foi andando, e quando eu cheguei em casa, a Joaninha foi o tempo todo comigo, na minha blusa, e quando eu cheguei em casa, eu olhei pra Joaninha, a Joaninha voou. E aí eu falei, pronto, agora eu tô pronta para a próxima missão, né, que é esperar o meu corpo passar por isso e passar por isso da melhor maneira possível. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem principal nesse vídeo é viva o seu processo de despedida, porque ele é a única coisa que você precisa realmente fazer. Você precisa se despedir desse serzinho, desse sonho, você precisa dizer até logo, e é isso que ele está esperando para poder sair. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo de despedida, quem não conhece pode procurar sobre o Ho Oponopono, são algumas frases que você diz, e eu meio que dei uma pequena modificada e fiz as minhas próprias frases, e eu repetia o tempo todo essas frases. As frases que eu usei era eu agradeço, eu autorizo e eu deixo ir. Por que eu agradeço? Porque apesar de tudo que tinha acontecido, eu estava imensamente agradecida de ter me tornado mãe, de estar passando por aquilo, de saber que eu posso ser mãe. Então eu agradeço muito ao meu filho por ele ter me tornado mãe, se fosse um dia que fosse, sabe? Mas por todas as semanas que a gente passou junto, por tudo que a gente passou junto, eu agradeço imensamente. Então eu agradeço, era a primeira frase. Depois eu autorizo é uma forma de mostrar para o universo que eu estou pronta e que eu autorizo que o meu corpo comece o trabalho e eu deixo ir. Essas eram as 3 frases. Eu agradeço, eu autorizo, eu deixo ir. Eu repeti essa frase milhões de vezes durante o dia, durante todo o processo. Eu agradeço, eu autorizo, eu deixo ir.
E isso me ajudou muito, porque é um trabalho mental que é uma coisa que vai acontecendo por dentro de você e vai te preparando para a despedida. Quando eu vi o quanto isso tinha me tornado mais leve, ter me despedido, meu marido também, eu pedi para minha mãe e para minha irmã fazerem a mesma coisa. A minha irmã fez sem eu pedir. Ela escreveu uma carta de despedida e me mandou. Eu coloquei junto com as coisinhas do bebê. E a minha mãe, ela estava muito apegada, tão apegada quanto eu com a ideia. Talvez tenha sofrido, talvez ela tenha sofrido até mais, porque mãe é mãe. E aí eu pedi para minha mãe escrever uma carta de despedida e para me mandar. Ia ser muito bom para mim se ela fizesse isso, porque todas as pessoas que estavam realmente envolvidas com essa gestação já teriam se despedido e que meu processo ia poder começar de forma mais rápida. E aí a minha querida mãe fez essa carta, eu coloquei junto com as coisinhas do bebê. E daí eu já tava pronta, né? Foi assim, sexta-noite aconteceu isso, sábado de manhã eu comecei a ter spot. Pequeno sangramento, bem pouquinho. Já fiquei muito feliz, porque eu sabia que, né, nossa, realmente, sábado eu achei que isso acontecia no final de semana e no final de semana começou a acontecer. Só que ficou o sábado inteiro com spot e eu o tempo todo falando as frases de afirmações, eu agradeço, eu autorizo, eu deixo ir. O tempo todo, e aí domingo à tarde, eu senti... eu esqueci de falar que antes eu fui, nesse processo que eu fui na rua, agi as coisas, eu comprei absorvente especial, são absorventes que têm capacidade de absorver melhor o fluxo, comprei até fralda, porque eu não sabia como ia ser esse fluxo, eu tinha visto muita coisa apavorante na internet sobre isso. Comprei tudo porque eu queria que acontecesse em casa e eu não queria, enfim, que, né, sei lá, que encharcar minha casa de sangue. E aí eu já tava, quando começou a vir um spot, eu já usei esse absorvente especial, a fralda eu não precisei usar. Mas se você se sentir segura e quiser comprar, compre, gente, porque o importante é você se sentir segura, o importante é você sentir que você tá preparado para aquilo. Mas vou dizer como que aconteceu comigo. Começou com uma cólica fraca, a cólica foi aumentando um pouquinho, eu tava um pouco cansada, fui dormir, quando eu acordei com muita cólica. Daí eu fui pro banheiro, quando essa cólica maior chegou, eu fui pro banheiro, porque eu sabia que tava no ponto forte, que ela ia acontecer. E quando eu fui pro banheiro, como é a dor? A minha dor foi o seguinte, eu não sei se foi cólica, eu não sei se foi contração, porque eu nunca passei, nunca vivi isso, mas a sensação que eu tinha era de mal-estar, um mal-estar muito grande, e que todas as energias, todo o esforço do meu corpo estava concentrado ali, e que, enfim, eu não conseguia pensar muita coisa, eu não conseguia raciocinar muito, porque toda a energia do meu corpo estava concentrada naquele momento. Então eu fiquei ali, e aí eu comecei a sangrar um pouco mais, e aí de vez em quando vinha mais forte, e eu sangrava mais forte. Foi bastante dolorido, mas é uma dor que você sabe por que ela tá acontecendo, né? Que é o teu corpo limpando o seu útero e fazendo o que tem que ser feito. Para isso a dor é necessária. Então é uma dor suportável, é uma dor forte, mas é uma dor suportável. Só que talvez você se assuste porque você nunca viveu ela. Mas lembre que tudo que você estiver sentindo de dor, se você passar por isso, se você estiver passando por isso, é uma dor necessária, é o esforço do seu corpo. Tenha isso muito claro na sua cabeça. É o seu corpo trabalhando ali para fazer o melhor que ele pode. Então o que eu pensava era, eu não vou tomar remédio porque eu não quero camuflar essa dor, sabe? Eu quero dar espaço pro meu corpo fazer o que ele precisa fazer. E aí meu marido acha que eu fiquei umas 2 horas no banheiro, eu não lembro. E às vezes sangrava um pouco mais e tal. Eu sempre dava descarga porque eu queria ver, né, o embrião quando descesse. Só que eu dei tanta descarga que eu não vi o embrião. Talvez tivesse que ter sido dessa maneira, que eu não precisava ver, já tinha me despedido, enfim. Eu fiquei umas 2 horas ali e aí eu senti que deu uma pausazinha na cólica e não vinha muito mais sangue, assim. E aí eu decidi levantar, porque eu já estava exausta, né? Levantar e deitar na cama. E eu deitei na cama e eu ainda sentia muita cólica, muita dor nas costas. Estava muito desconfortável para mim pelo colchão. Eu deitei no chão do lado da cama, comecei a sentir frio. Pedi pro meu marido trazer um cobertor, ele me enrolou no cobertor. Eu estava tão exausta que eu dormi ali no chão, enrolada no cobertor. Era um dia de muito calor. Tanto que no banheiro eu tinha levado o ventilador para me ajudar no mal-estar e tal. Eu comecei a sentir frio e tal, e esse cansaço extremo fez com que eu dormisse. E aí eu acordei depois já sem cólica nenhuma e feliz, né, porque eu tinha vivido todo o processo, só dava
de vez em quando eu tinha um pensamento assim, será que aconteceu da maneira certa mesmo? Será que meu corpo conseguiu? Eu queria muito que meu corpo tivesse conseguido. Mas não tive mais cólica, nada. O sangramento que vinha depois era muito pouquinho. Tudo que tinha que sair, saiu naquela hora. Até que eu fui uns dias depois na consulta, que eu precisava, o meu sangue é 0 negativo, então precisava tomar uma injeção. Essa injeção que você precisa tomar é muito importante para todas as mulheres que têm RH negativo. E eu precisava ir logo depois, tipo, até 48 horas, eu acho, depois do sangramento, eu precisava tomar essa injeção e eu tinha que tomar isso na clínica. E eu voltei lá, achava que eu jamais poderia entrar naquela clínica de novo. Quando a médica me deu a notícia, né, eu falei assim, eu nunca mais volto aqui, de jeito nenhum. Mas, tipo, muita coisa já tinha se transformado dentro de mim, eu já estava tranquila. Fui na clínica com meu marido, e aí na hora que a médica viu, ela falou, nossa, realmente tá limpo, seu útero tá limpo, você conseguiu, parabéns, eu tô muito surpresa. Você realmente falou que você ia conseguir fazer no final de semana, e você conseguiu, sem tomar o remédio, sem fazer nada e tal, me elogiou muito. Eu fiquei muito feliz, eu e meu marido, porque foi o maior aprendizado que eu tive durante todo o processo, respeitar o meu corpo e acreditar nele. E eu acreditei que ele ia conseguir, ele conseguiu, e eu fiquei muito feliz. Daí a gente já estava mais transformado, sabe? A gente não estava mais naquela energia de luto, de ficar triste. A gente já estava pensando, nossa, que bom. Aconteceu tudo que tinha que acontecer, do jeito que tinha que acontecer, e temos certeza que da próxima vez vai ficar tudo melhor. Agora a gente já entendeu o recado, a gente vai mudar, a gente vai melhorar a nossa alimentação, a gente vai começar a praticar mais esporte, a gente vai começar a olhar mais para dentro da gente. Tenho certeza que uma hora a gravidez vai acontecer de novo. Isso é uma certeza assim que eu tenho absoluta, tanto que eu nunca postei nada aqui nesse canal a respeito de gravidez, porque eu não sabia se ia acontecer ou não, e acabou de acontecer um aborto comigo, mas eu tenho muito mais fé do que eu tinha antes, de que eu tenho certeza que eu vou engravidar ainda. E é isso que eu queria contar pra vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido tudo como é que foi. Para cada uma, a experiência acontece de uma forma diferente. Pode ser que você entenda que para você a melhor solução seja uma curetagem, ou seja, tomar um remédio, ou qualquer outra coisa. O que é mais importante de tudo é você saber que essa resposta, que essa decisão veio realmente de dentro e que ela é realmente consciente. E eu queria dividir para mim como é que foi meu processo, talvez te ajude também a escrever uma carta de despedida, talvez te ajude a fazer o Ho Oponopono, as suas afirmações, eu agradeço, eu autorizo, eu deixo ir. E talvez ajude também ter algum ritual de despedida, passear num parque ou ir num lugar especial e escrever essa carta e ter esse momento de despedida. Tudo isso é muito importante mesmo, porque faz com que você conclua, que você não esconda nenhuma emoção, sabe? Quando a gente recebe a notícia e já vai direto para o hospital fazer a curetagem, a gente não tá deixando a emoção ser trabalhada, e uma hora essa emoção vai chegar, mesmo depois da curetagem, sabe? Talvez logo depois, quando que o processo estiver feito ali, eu vejo muito relato de que as mulheres ficam extremamente tristes porque estão na clínica, ao lado de mulheres que estão recebendo os filhos, que estão, né, passando pelo parto, e você tá ali sofrendo um aborto. Então, não haja com muita precipitação, sabe? Toma seu tempo. Se o aborto ficou retido, é porque Deus está te dando um tempo para você trabalhar, o tempo que você precisar trabalhar todas essas emoções. Então, use esse tempo a seu favor, faça os seus rituais, se despeça, tenha certeza que tudo vai dar certo e que tudo está acontecendo do jeito que tem que acontecer por um motivo que é muito maior do que a gente possa imaginar, e que tudo tem seu porquê e que tudo vai ficar bem no final. Tenho muita certeza disso. Meus sentimentos para todo mundo que está passando por isso, mas é uma coisa assim que com certeza depois que você passar por ela, você vai sair muito mais forte e muito mais preparada. Tanto que agora eu já mudei muitas coisas na minha vida depois disso. Depois do aborto, eu já mudei a minha alimentação completamente. Meu marido parou de fumar, que era uma coisa que ele estava esperando parar quando o bebê viesse, né? Logo depois do aborto, que tipo, a gente conseguiu ter forças para fazer várias mudanças significativas na nossa vida, só porque a gente sabe que agora a gente assumiu essa responsabilidade. Então é isso que eu queria falar para vocês.
Se você está passando por isso, muita força, muito respeito, muita meditação, muito tempo sozinha com você para você entender o que você precisa fazer. E quando a gente pergunta, quando a gente pede, as respostas vêm. Um beijo grande no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos com outras boas notícias, tenho certeza, tá bom? Até logo!